Salve Maria Imaculada, tudo bem, irmãos, paz e avivamento? Resolvi fazer esse vídeo para falarmos um pouquinho a respeito do deserto. Como sair do deserto? O deserto que nós estamos falando aqui não é um espaço geográfico, mas é uma realidade que se encontra a alma humana. É um período que a alma humana passa, que nós podemos chamar de um período de purificação espiritual. Quando nós temos o nosso primeiro encontro com Jesus, quando nós temos nossa primeira experiência com Jesus, automaticamente o nosso coração ele se dilata e nós vivemos experiências maravilhosas com o Senhor, vivemos experiências místicas, experiências sobrenaturais, nós conseguimos sentir Jesus tocando em nós e podemos experimentar Ele em vários momentos da nossa vida. Basta um pequeno momento de oração para nós nos sentirmos tocados, nos emocionarmos e termos experiências sensíveis com a pessoa de Jesus, do Pai e do Espírito Santo. Acontece, meus irmãos, que a nossa fé ela não deve ser uma fé ligada às sensibilidades, aos sentimentos sensíveis do nosso ser, mas a nossa fé precisa ser uma fé amadurecida, da forma que eu mesmo não sentindo a presença de Deus, eu ainda creio que Ele está presente, está agindo na minha vida. E para nós amadurecermos, o que Deus faz conosco é justamente retirar de nós os sentimentos sensíveis, de modo que nós começamos agora a experimentar uma fé mais amadurecida, que não está mais ligada simplesmente a sentimentos e emoções. Então, Deus ele esfria em nós todos aqueles sentimentos, os arrepios, as emoções, as lágrimas, todas as nossas sensibilidades e nós entramos em uma aridez espiritual, onde nós passamos a ter que experimentar a Deus, não mais pelos nossos sentimentos, mas pela nossa fé, que é a certeza daquilo que nós não conseguimos ver, daquilo que talvez nós não experimentamos sensivelmente, mas podemos crer que Deus está presente, está agindo, operando na nossa vida. Este tempo se chama deserto espiritual. Para alguns santos da igreja se chamava noite escura da alma, em que a nossa alma ela é levada a esse amadurecimento espiritual. E no período do deserto, muitas pessoas começam a entrar em vamos dizer assim, um desespero, porque elas começam a pensar, será que eu tenho fé? Será que eu ainda creio? Será que a minha fé está acabando? Será que a minha unção, a graça de Deus em mim está acabando? Será que Deus não fala mais comigo? O Espírito Santo não age mais em mim? Você ora e você não sente nada. Você pede a Deus respostas e Deus simplesmente se silencia. Você busca a Deus nos lugares onde você costumava buscar e você não consegue experimentar. O tempo do deserto é um tempo de sofrimento para a alma, porque tudo aquilo que você era acostumado a vivenciar com a pessoa do Espírito Santo, simplesmente você agora não experimenta mais de maneira sensível. Então as pessoas que estão no deserto, elas costumam, por exemplo, simplesmente não ter vontade nenhuma de adorar Jesus Eucarístico. Então ela não tem vontade de rezar, ela não tem vontade de ler a palavra, não tem vontade de ler os livros espirituais. E ela não tem vontade nem sequer de ir à igreja. O sentimento dela é que ela está indo à Santa Missa, ao grupo de oração, às reuniões da igreja, não mais com aquele ardor que ela ia no princípio, mas para cumprir uma obrigação. E isso deixa a alma muito entristecida, porque ninguém quer amar a Deus por obrigação. Será que eu não amo mais Jesus? Será que meu amor por Jesus esfriou? Na verdade, você está passando por um processo de maturidade espiritual. Um ponto que eu gostaria de ressaltar é que o deserto espiritual ele não pode ser confundido com frieza espiritual. E existe uma diferença muito grande entre deserto espiritual e esfriamento espiritual. O deserto ele não lhe rouba a santidade. O deserto, ele não te faz retroceder na sua caminhada espiritual. Se você tem sintomas onde você começa a retroceder, a cair no pecado várias vezes e a viver ali no pecado, você está vivendo um esfriamento espiritual. E aí sim, você deve se preocupar, buscar o sacerdote, se confessar e emendar a sua vida. O deserto espiritual, ele faz com que a alma ela busque a presença de Deus incansavelmente e que ela clame e persevere naquilo que ela sempre fez para servir e para agradar a Deus. Mas a diferença é que a pessoa não consegue sentir isso, ela não consegue experimentar os efeitos disso, o efeito da oração, o efeito da busca de Deus. É como se tudo aquilo de espiritual que ela fizesse não trouxesse para ela aquela satisfação
que trazia no início. E é justamente aí que está a maturidade espiritual. Nós não devemos orar ou buscar a Deus por satisfação pessoal. Nós devemos amar a Deus por amar a Deus. O amor deve explicar o amor. Não deve ser nenhuma emoção, nenhuma sensação de estar na presença de Deus e nenhuma consolação por aquilo que nós fazemos por Ele. A dica para que você saia do deserto espiritual, ela é muito simples. Não saia do deserto espiritual. Mas o seu foco não deverá nunca, jamais ser sair do deserto espiritual. Quando você está no deserto espiritual, você está justamente no lugar onde Deus deseja que você esteja. E quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Espírito Santo. Deus, para fazer o seu povo, o povo hebreu, conhecer a sua vontade, andar nos seus caminhos, conhecer os seus mandamentos, para educar o povo hebreu, abandonar a idolatria, os falsos deuses e tudo aquilo de errado que eles faziam, Deus os conduziu pelo caminho do deserto e das provações. Então o deserto espiritual não é um lugar onde você deve se preocupar em sair, mas é um lugar onde você deve se preocupar em aprender. Porque se Deus te colocou no deserto é porque algo Ele quer te ensinar. Em Oséias, capítulo 2, no versículo 16, Deus vai falar assim: por isso a atrairei, a conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Ele nos atrai através da sua graça, das consolações do Espírito, da unção, dos sentimentos, de tudo aquilo que você vivenciou na sua primeira experiência com Deus. Depois ele te conduz ao deserto e no deserto ele fala ao seu coração. Portanto, se você está no deserto espiritual, você deve se ocupar com isso. O que Deus deseja falar ao meu coração neste momento que eu estou vivendo, neste momento de deserto que eu estou experimentando. Portanto, meus irmãos, a dica que eu te dou, não se preocupe em sair do deserto espiritual, se preocupe em aprender o que o deserto tem para te ensinar. O deserto é o lugar do conhecimento, do autoconhecimento. Então, é neste tempo de provação que você vai se conhecer. Ninguém se conhece se não for tentado primeiramente. Então, nós conhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, quando nós encontramos situações de tentação. Se é que nós podemos tirar algum benefício das tentações, é o conhecimento de nós mesmos, conhecer nossas fraquezas, nossas limitações, nossas misérias e quais são as situações que nós precisamos evitar para conseguir alcançar a santidade. É no deserto que nós devemos buscar a perseverança no nosso caminhar. E mesmo assim, precisamos caminhar constantemente, não deixar de orar, não deixar de buscar a Deus, não deixar de servir a Deus na igreja, não deixar de ir à missa, nem deixar de adorar o Santíssimo. O deserto espiritual não pode nos privar das nossas orações, apesar de nós não sentirmos nenhuma consolação nelas. Nós devemos perseverar constantemente no caminho da oração. E para você que está vivendo o tempo do deserto espiritual, lembre-se que Deus só leva para o deserto espiritual aqueles homens e mulheres que Ele deseja que sejam santos. João Batista passou pelo deserto, o profeta Elias passou pelo deserto e o próprio Jesus passou pelo deserto. E se você está passando pelo deserto espiritual, Ele tem um propósito em tudo isso e Ele deseja mais santidade para a tua vida. Paz e avivamento, fique na graça de Deus. Até mais.